Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do pacote econômico do governo federal anunciado na semana passada. A presidente do PT, a deputada Gleice Hoffmann, está preocupada com a reação do mercado. Vamos comentar da recomendação de 3 bancos internacionais que estão muito preocupados com o rumo da economia aqui do Brasil. Você vai ver que o mercado da produção de etanol de milho cresce ano a ano no Brasil e vamos comentar de mais investimentos no setor de agroindústrias, na produção de biocombustíveis. Vamos falar também da aprovação do projeto de lei sobre bioinsumos, garantindo que os agricultores terão um produto on-farm, de qualidade, fiscalizado e seguro para o consumidor. E eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do desenvolvimento da safra aqui na América do Sul. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da recomendação de 3 bancos internacionais que estão muito preocupados com o rumo da economia do Brasil. O pessimismo com o fiscal do Brasil fez com que pelo menos 3 bancos cortassem a recomendação para a Bolsa Brasileira de compra para neutra, agora nas últimas semanas. Antes mesmo do pacote de gastos de 70 bilhões de reais, considerado insuficiente por parte do mercado, e a isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil reais, JP Morgan, Morgan Stanley, eles haviam tesourado a indicação de compra para neutro. O Brasil permanece em um impasse fiscal que provavelmente necessitará de um ponto de virada, afirma o Morgan Stanley. Para o banco, a capacidade de o governo brasileiro convencer os mercados sobre as metas fiscais é a chave para manter confiança de investidores domésticos e internacionais aqui no Brasil. O cenário base do Morgan é de que o governo continue avançando aos trancos e barrancos em relação ao fiscal, o que manteria a taxa de juros elevada. O governo realiza alguns cortes de despesas próximos às expectativas do mercado, cerca de 50 bilhões de reais. O crescimento econômico e também dos lucros desacelerariam, mas evitariam uma recessão. E os fluxos líquidos de saída de capital doméstico permaneceriam nos níveis atuais, pelo menos é o que afirma o Morgan Stanley. Já o JP Morgan escreveu que o crescimento mais lento da China pode ter impactos aqui no Brasil por meio de preços mais baixos de commodities e prejudicar os fluxos de investimentos para o país. Ainda segundo o banco, o aperto monetário no Brasil deve durar pelo menos até o primeiro semestre de 2025, o que bate nas ações em outros ciclos de alta. Nenhum setor teve desempenho positivo. A única exceção é o período entre 2003 e 2005, apenas 2 anos, quando o Brasil estava apertando em meio a um super ciclo de commodities e boas políticas do governo Lula naquela época. O banco revisou a sua projeção da Selic ao fim do atual ciclo de alta de 13% para 14,25%, ao diagnosticar um aprofundamento do conflito entre a política fiscal e a política monetária após o anúncio do pacote fiscal do governo federal. O caos nos mercados gerados pelo pacote fiscal do governo, que também anunciou isenção do imposto de renda para quem possui salário de 5 mil reais, acendeu alerta para os economistas que já prevêem uma taxa básica de juros mais alta
para reancorar as expectativas. A curva futura dos juros, por exemplo, já precifica uma Selic de 14%. Em evento do grupo Esfera, que reúne empresários, o Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central e o futuro presidente do Banco Central, ele foi questionado se o Copom, de fato, poderia aumentar a intensidade dos juros para conter este prêmio de risco. Porém, o futuro presidente do Banco Central disse que o diretor deixou claro que o Banco Central olha sempre a inflação. Entre os dias 8 e 28 de novembro, o governo Lula gastou mais de 150 milhões, de acordo com dados divulgados agora no portal da Transparência, que é uma ferramenta obrigatória para informar as despesas públicas. Durante o ano de 2024, o total gasto pela administração federal com passagens e diárias já ultrapassou 1,650 bilhões de reais. E agora vamos dar um giro pelo mercado da produção de etanol de milho, que cresce ano a ano aqui no Brasil. A produção brasileira de milho voltada para a produção de etanol, ela deve alcançar cerca de 30 milhões de toneladas agora no próximo ano, representando aproximadamente 25% da produção total do país. A projeção otimista ela foi apresentada por Jefferson Souza, que é um consultor financeiro, durante o 5º Encontro Técnico do Milho, que foi realizado em Cuiabá, que destacou que o cenário para a safra de milho ele é promissor, com preços mais altos e uma lucratividade favorável aos produtores lá do Mato Grosso. No entanto, o aumento na área de plantio depende das condições climáticas, especialmente na janela de plantio da segunda safra. Mato Grosso, um dos maiores polos produtores de milho do Brasil, teve uma safra recorde em 2023-2024, com quase 44 milhões de toneladas, representando 38% da produção nacional. A moagem de milho para etanol cresceu 37,8% em relação ao ano anterior, impulsionada por grandes investimentos. Empresas como a ALD Bioenergia de Ciolândia anunciaram investimentos de R$ 1 bilhão para expandir a sua capacidade produtiva até 2026, pois há demanda crescente por biocombustíveis e subprodutos como DDG que impulsionam o setor. Os produtores estão otimistas com o IMEA, estimando um aumento de 10% na produção de etanol em 2024-2025, sendo o milho a principal matéria-prima. No entanto, a adoção de um planejamento estratégico é essencial para garantir a rentabilidade. Durante o evento lá no Mato Grosso, especialistas da Fundação Mato Grosso abordaram temas técnicos cruciais para aumentar a produtividade, como controle de pragas, cuidados com o clima e a irrigação, além do investimento em fertilidade do solo. E você vai ver agora que foi aprovado o projeto de lei sobre bioinsumos, garantindo que os agricultores terão um produto on-farm, de qualidade, fiscalizado e seguro para o consumidor. A agricultura brasileira ela deu um passo importante rumo à sustentabilidade e à segurança, com a aprovação do projeto de lei 658/2021, lá na Câmara dos Deputados. E com esse novo marco civil do setor de bioinsumos, a produção on-farm seria regulamentada com regras bem estabelecidas para garantir que os agricultores terão um produto de qualidade, fiscalizado e seguro para o consumidor. A ABIMBio, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Bioinsumos, ela apontou avanços para a agricultura brasileira. A produção de bioinsumo on-farm será permitida, porém, agora ela foi devidamente regulamentada.
o órgão de defesa agropecuário, que é vinculado a um mapa, Ministério da Agricultura e Pecuária, vai regulamentar a necessidade de um responsável técnico habilitado, exclusivo ou não, para a produção de bioinsumo para uso próprio. Não será permitido replicar produtos comerciais, exceto os inóculos comercializados especificamente para esse fim. Também não é autorizada a comercialização dos produtos que forem formulados para uso próprio. Ficou assegurado que o on-farm deverá seguir as instruções de boas práticas estabelecidas pelo órgão federal de defesa agropecuária. E de acordo com a ABIMBio, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Bioinsumos, existe ainda outras regulamentações e todas vão no sentido de assegurar que os insumos biológicos sejam seguros e de qualidade e, finalmente, nasceu o Marco Civil do setor de bioinsumos. Tudo está bem regulamentado e já previsto no projeto de lei no Brasil. O mercado de bioinsumos vem crescendo a uma taxa anual de 21% nos últimos 3 anos, superando em 4 vezes a média mundial. Na safra 23-24, as vendas desses produtos alcançaram 5 bilhões de reais. Após aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 658/2021 segue agora de volta ao Senado, a casa originária do projeto de lei. E, caso seja aprovado, poderá ser sancionado ainda em 2024. E agora vamos comentar de mais um investimento no setor da agroindústria na produção de biocombustíveis. A Coamo, que é a maior cooperativa agroindustrial do Brasil, ela está avançando em seu plano de construir uma usina de biodiesel em Paranaguá, lá no Paraná, com um investimento estimado em 300 milhões de reais. O projeto, que deve ser aprovado pelos cooperados em fevereiro do próximo ano, prevê a utilização de óleo bruto de soja produzido na unidade local para atender a crescente demanda por biocombustíveis, impulsionada pelo programa Combustível do Futuro do governo federal. A planta, com previsão de operação em 2026, contribuirá para a ampliação da mistura de biodiesel no diesel, que deve alcançar 20% até 2030. E, paralelamente, a Coamo também avança na construção de uma usina de etanol de milho em Campo Mourão, orçada em 1 bilhão e 600 milhões de reais, com financiamento do BNDES e conclusão prevista para o mesmo ano. Outro grande investimento é o terminal marítimo de Itapoá, Santa Catarina, estimado em 1 bilhão de real. Aguardando licenciamento ambiental, esses projetos destacam a estratégia da cooperativa em diversificar as suas operações e consolidar sua presença no mercado de biocombustível e logística. Mesmo diante da queda nos preços da soja e insumos em 2024, a Coamo projeta crescimento nos próximos anos, incluindo um recorde na safra de grãos, agora em 2025, com 10,5 milhões de toneladas. O aumento de 15% nas vendas de insumos agrícolas reflete maior confiança dos produtores na cooperativa, especialmente em um cenário de instabilidade financeira de grandes revendedores do setor, como a AgroGalaxy. Esses resultados reafirmam a força do modelo cooperativista na sustentabilidade do agronegócio brasileiro. E depois de intervalo eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do desenvolvimento da safra na América do Sul. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar do pacote econômico do governo federal que foi anunciado na semana passada. Agora, a presidente nacional do PT e a deputada federal Gleice Hoffmann, ela está indignada e criticou em publicação nas redes sociais a reação do mercado ao pacote fiscal do governo.
Mercado passou semanas exigindo cortes e quando o governo apresenta medidas de esforço fiscal e contenção de despesas para economizar 70 bilhões de reais em 2 anos, propõe uma reforma da renda socialmente justa e fiscalmente neutra. O que acontece? Mandam o dólar para a lua. É impressionante a especulação contra o Brasil, afirmou a deputada federal nas redes sociais. A moeda norte-americana chegou a superar os R$6 na manhã do dia 29, sexta-feira, repercutindo o conjunto de medidas anunciadas pelo governo federal, que inclui uma reforma do imposto de renda. Bastaram rumores de que o governo apresentaria uma proposta de reforma do imposto de renda, isentando de forma justa aqueles que ganham até R$5.000, para que especuladores do mercado financeiro provocassem uma alta histórica do dólar, disse a presidente do BT, a senhora Gleisi Hoffmann. Em nota, o partido, PT, disse que a alta revela uma economia sob intensa chantagem do mercado. Enquanto o ministro Haddad buscava ajustar uma proposta para reduzir desigualdades e promover justiça tributária, os rentistas atacaram, priorizando seus privilégios às custas da maioria. O PT também criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para Gleisi, era obrigação da autoridade monetária intervir no mercado contra a especulação desde o seu previsível início com leilões de swap, exigência de depósitos à vista e outros instrumentos que existem para isso. Difícil, né? Tem um Milor Fernandes, uma vez ele disse assim: o Brasil é um país tão engraçado que até o rato põe a culpa no queijo. E agora eu vou conversar com o analista da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar do desenvolvimento da safra na América do Sul. Bom dia, Cristiano, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo. Está vermelho? O que foi? Rapaz, a gente escuta esses comentários aí da presidente nacional do PT e é impressionante, né, o descolamento com a realidade, né, que esse partido vive e, infelizmente, é o partido que está aí como mandatário, né? Então, para o nosso produtor, acaba que o dólar até é uma oportunidade, né? Mas é triste ver uma situação como essa, um descompasso total, como você comentou, né, Toninho? O mercado todo aguardando um pacote de controle de gastos e o que vem é isenções de receita. Então, assim, difícil, e a culpa é da especulação, né? Mas tudo bem. A culpa é do queijo, né? Fica até difícil da gente conversar, mas tudo bem, vamos para frente. América do Sul, produção de soja e milho. Meu amigo, estamos caminhando para uma safra muito, muito boa, né? Acho que não é novidade para ninguém que está aqui no centro do país ou até em regiões mais ao sul, ao norte do país. Nós estamos com um ótimo desenvolvimento da nossa safra. Um plantio que já chega à casa dos 90%, já superando um pouco esses 90%. Um plantio que se concentrou numa janela muito fechada nesse ano, diferente do ano passado, onde levamos 90, 120 dias para plantar. Esse ano, o Mato Grosso... Já está tudo pronto já, né? Praticamente tudo plantado, com exceções ali do que falta no Rio Grande do Sul, no centro-norte do Maranhão, Piauí, Pará. Outras regiões já muito adiantadas. Uma safra que se concentra numa janela muito fechada, isso é um risco para a logística, é um risco para preços. Mas, de fato, quando a gente olha para o desenvolvimento da safra, é uma safra muito, muito boa que temos até agora. Chuvas têm chegado nas principais regiões produtoras, alguns pontos até em excesso, onde principalmente a falta de luminosidade tem deixado as plantas com porte menor, algumas lavouras já com 50 dias que não tinham fechado rua, já em florescimento, mas nada grave, né? Não quer dizer que está tudo perfeito, tá, Toninho? A gente mas está região... bom. Tá bom. Tá bom. Nós temos pontos de atenção. O sul do MS, algumas partes do Mato Grosso do Sul tiveram perdas, tiveram replantio. Isso vale também para o Paraná, onde algumas perdas se consolidaram, mas não é suficiente para falar em problema de safra. O Rio Grande do Sul também passou por irregularidades há 10 dias atrás, 15 dias atrás, porém afetou muito mais o milho, o verão, que lá é plantado muito cedo, né? Não pegou muito a janela da soja, mas também não é uma grande preocupação. Então a questão é, estamos com uma safra com grande potencial.
Isso é ótimo em termos produtivos, a gente precisa produzir, é o primeiro passo para uma boa rentabilidade, mas é um baita de um risco para o mercado e é por isso que nesses momentos onde esses brilhantes entes do nosso governo acabam gerando um cenário que joga o nosso dólar para cima, para aquele produtor que negocia em reais, isso acaba sendo uma oportunidade. Porque a gente olha a curva de Chicago, a gente olha a curva da soja em dólar, ela está se desvalorizando ao longo do tempo e sem reversões, porque a oferta está crescendo mais que a demanda, algo que a gente tem comentado muito aqui, né, Toninho? Uhum. O que está sendo oportunidade acaba sendo o dólar. E aí, para você, produtor, que tem suas despesas lá para 30 do 3, 30 do 4, às vezes não negociou muito ainda, não fechou nem custo, e negocia em reais, olhe com carinho essa oportunidade. Porque mesmo o mais incompetente do governo pode tentar segurar o que ele chama de especulação, mas o que na verdade é desconfiança, é falta de confiança de que esse governo conseguirá trazer minimamente um plano para conseguir acalmar o dólar. Só que a coisa começa a ficar tão degringolada que até as outras forças políticas começam a atuar. O próprio Congresso, a gente já viu mais ativo nessa semana, falando, não, então, será que nós vamos ter que puxar o controle fiscal? E algo vai ter que ser feito, porque dólar alto puxa inflação. E aí esses partidos populistas se preocupam com isso, porque gasolina cara, comida cara, derruba voto, né? Então, a gente tem que aproveitar esses momentos que, apesar do dólar ter uma curva ascendente, uma reversão desse cenário é muito prejudicial a preço. E eu não estou falando de dólar a 4,90, 5. Um dólar a 5,50, 5,40, que ainda é alto, já é um baita de um deságio sobre o nosso preço se comparar com um dólar acima de 6. Então, esse é um ponto de atenção. Então, a gente volta mais uma vez a pedir a você que é produtor rural, e de maneira geral, a gente não tem assim uma noção profunda da economia como um todo. A gente sabe que está aquela máquina de lavar roupa, está batendo, a coisa está girando, nós estamos ali no meio, mas nós não temos uma noção e qual botão às vezes apertar para diminuir aquela balbúrdia que está acontecendo. Então, eu sugiro que você que está nos acompanhando, converse com pessoas que realmente tenham conhecimento do mercado, tanto local, nacional quanto internacional, para você ter uma visão geral do que poderá acontecer e traçar alguns cenários, que é exatamente isso que o Cristiano está fazendo aqui hoje. Falou uma série de coisas que às vezes fica meio confusa, então seria interessante você procurar o pessoal da Pátria, sentar, bater um papo, não vai custar nada, seria interessante isso aí, você ter essa noção de mercado. O que eu vou fazer agora? Se o dólar subir, vamos fazer um estudo. E se cair, vamos fazer um estudo. E se ficar aqui? Isso que é importante. Isso é o que eu falo de, não é da porteira para dentro, é da porteira para fora. Que agora você tem que conhecer muito o que está acontecendo lá fora, né, Cristiano? Exatamente, exatamente. Esse ano tudo indica que a gente vai ter um bom nível produtivo. Então, vai. O produtor já vai conseguir, sim, buscar lá seus 65, 70, 75 sacas. Mas é claro que negociar bem essa produção é crucial. Não quer dizer que não há parte da safra já não está precificada. De fato, o mercado sabe que a safra está vindo com bom potencial. O fundo do poço, na minha visão, não é uma soja de R$80. Eu acho que isso não é viável mais para o Brasil. Mas o preço que a gente tem hoje, perto do que a gente tinha em agosto, peço para o produtor lembrar que preço tu tinha em agosto aí na tua região para 2025, que preço que bateu no fundo do poço dessa safra, dessa colheita. Esse é o risco. Então, 15, 20 reais abaixo de onde está hoje, a margem aperta ainda mais. Então, pelo menos para uma parte da sua safra, pense com atenção nessa gestão do risco. Não seja 8,80 nesse mercado, porque é um mercado muito dinâmico e que pode te prejudicar demais com o avançar da safra. É simples, oferta crescendo mais do que a demanda, pressiona preço. Então esse é o cenário de hoje. Não quer dizer que não pode vir um fator novo para melhorar a situação. Sim, tem inclusive o Trump, né, com a China. Exatamente, mas nós vamos ficar esperando isso acontecer para tomar uma decisão? Esse é o risco, né, Toninho? Se ficar esperando, dança. Pode ter certeza absoluta. O tiro vai sair. Eu não sei qual é a força que esse tiro vai sair, mas que vai sair, vai. Pode ter certeza absoluta. E tem mais uma coisa. O Trump assume, se não me falha a memória, janeiro, né? E já está aí o tititi com China. Aumenta taxa, diminui taxa, então a gente precisa estar ligado nisso aí.
Procura o pessoal da Pátria, bata um papo, conversa, traça um cenário, e em cima desse cenário é o que nós vamos trabalhar. Acho que é isso, né? Isso aí. Não, isso aí. não tem saída. Não tem saída. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Toninho. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: eu não conheço a chave para o sucesso, mas a chave para o fracasso é tentar agradar todo mundo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.